você que está em casa. E eu quero começar esse momento de ministração te fazendo uma pergunta. Imagine se hoje fosse o seu último culto. Imagine que você não fosse mais ir. Imagine se hoje fosse a sua última refeição, o seu último lanche. Mas não estou falando assim, claro, pastora, vai virar 23h59, ainda é dia. Quando virar meia-noite eu tenho outro dia. Não, imagine se hoje fosse o seu último dia. O seu último dia de vida. Imagine se hoje fosse a última chance que você tivesse para estar com a pessoa que você ama muito. Com aquela pessoa do seu coração, com aquela pessoa muito especial para você. Imagine se hoje fosse a sua última chance. E é isso que eu quero ministrar ao seu coração. Porque essa palavra, ela veio sobre mim. Ela veio ao meu espírito para apertar, mas ao mesmo tempo aquele aperto de proteção, mas também aquele aperto de projeção. Porque tem situações que a gente precisa repensar na caminhada, como se fosse o nosso último dia, a nossa última oportunidade. Por isso eu preciso te dizer, você não pode desperdiçar as oportunidades que o Senhor tem apresentado a você. Nós acabamos de declarar, reconhecer a graça do Senhor sobre a nossa vida. Imagine se fosse o seu último culto. Será que você sairia daqui pensando, poxa, poderia talvez ter balançado mais os esqueletos, poderia talvez ter cantado com mais intensidade, talvez poderia ter me colocado de pé antes do ministro pedir para me colocar de pé. Talvez na hora do louvor poderia ter erguido as minhas mãos sem que alguém pudesse pedir para que eu erguesse as minhas mãos. O culto da manhã foi uma chance. Porque quando a gente entra no templo, a gente começa a pensar em todas as oportunidades que a gente pode ter. Eu tenho uma chance de abordar alguém ali na porta. Alguém tem uma chance também de ir até a mim, até você na hora do culto. São muitas chances que vêm sobre nós. Existem momentos na nossa vida que nós temos muitas oportunidades e muitas chances. Mas você não pode deixar com que essas oportunidades e essas chances passem. Porque tem oportunidades e chances que são as melhores para a tua vida. Então, meu querido, não fique sentado olhando essas chances passar pelos seus olhos como se fossem vagões. Vagões em cima do trilho e você perdendo a melhor oportunidade da tua vida. Ou seja, se você sabe nessa noite, se eu estou trazendo isso a você, que existe uma última chance, então aproveite essa última chance. Quero te convidar a fechar os seus olhos agora. Talvez você esteja sentado pensando assim, eu já perdi algumas oportunidades. Eu já perdi alguns momentos. Eu perdi a chance de estar presente na minha casa. Eu perdi a chance de ver o meu filho crescer. Eu perdi a chance de investir no meu casamento. Mas deixa eu te falar uma coisa, você está no melhor lugar nessa noite. Para que Deus possa trazer algo novo ao seu coração. Talvez você perdeu a chance de entregar a sua vida a Jesus. Mas hoje é o momento que Deus separou para que você possa tomar essa decisão e a melhor decisão da sua vida. Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça. E comece agora a apresentar ao Senhor. Fala, Pai, eu perdi essa chance. Eu perdi essa oportunidade. Mas nessa noite, eu quero render o meu espírito e o meu coração ao Senhor. Porque eu não quero perder a partir de agora nenhuma chance. Fale com Ele. É o seu momento com Deus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Diga a Ele. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu
Espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Você está entendendo essa verdade? Você está entendendo isso nessa noite? Então fale mais uma vez com o Pai, porque Ele está aqui e Ele te ouve. Diga, diga. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Oh Espírito, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao versículo 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, do 39 ao 43. No texto de Lucas, conta a história da crucificação de Jesus. Nessa manhã, nós celebramos a Santa Ceia, fomos convidados à mesa. E esse memorial nos faz lembrar da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O evangelista Lucas, ele vem contar a história de Jesus, na crucificação, na cena da crucificação. Mas o evangelista, ele também apresenta nesse mesmo cenário dois ladrões, um na direita e um na esquerda, e Jesus no centro. Se não fosse importante eles estarem ali, a palavra não relataria isso a nós. A palavra não nos apresentaria essa informação. Por isso nós precisamos estar atentos às oportunidades. Nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra nos revela. Eu e você precisamos perceber que aqueles dois ladrões, eles tiveram acesso a Jesus. E eu quero falar com você também a respeito desse acesso.
Os dois ouviram as mesmas coisas. Os dois estavam no mesmo lugar, mas tiveram percepções diferentes. Tiveram reações diferentes. Ali seria sim a última chance. Mas um perdeu a oportunidade e o outro teve acesso e aproveitou a oportunidade. Entenda uma coisa, a decisão, ela sempre vai estar entre a vida e a morte. Todas as nossas decisões sempre estarão direcionadas à vida ou à morte. Seja ela física, seja ela espiritual. Eu decido atravessar na faixa de pedestre e estar atenta aos veículos que param. E isso é muito comum em Muriaé. Em outras cidades nem tanto. Em Muriaé, em algumas cidades do Espírito Santo, a gente vê muito essa gentileza no trânsito. Em outros lugares não, que se você colocar o pezinho, alguém leva ele sem você perceber. Mas eu tenho a decisão de querer atravessar com o semáforo, ele estando vermelho para os carros e verde para o pedestre. Eu tenho a decisão em consumir aquilo que faz bem para o meu corpo ou em consumir aquilo que não faz bem para o meu corpo. Eu tenho a decisão, assim como a palavra pastoral dessa manhã, de alinhamento e correção, de caminhar em santidade e entender que isso me leva a viver uma vida espiritual e alcançar a vida eterna. Ou também eu tenho a decisão de querer alimentar o meu prazer e alimentar a minha carne e caminhar rumo à morte eterna. Ou seja, todas as nossas decisões estão entre a vida e a morte. E tudo aquilo que Jesus está nos convidando a viver é através da vida. Por isso, quanto mais o Espírito Santo, mais as nossas decisões são pautadas diante daquilo que agrada ao Senhor, diante daquilo que agrada ao Espírito Santo. Então, essa palavra do evangelista Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 39, nos diz assim, e vem trazer a respeito dos dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Lembre-se de mim quando entrares no paraíso. Em verdade lhe digo, Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que hoje, você estará comigo no paraíso. Um lado, o ladrão que blasfemou. Do outro, o ladrão que viu uma chance, uma oportunidade. Na caminhada nós vamos deparar com pessoas assim. Nós vamos vivenciar situações dessa forma. Vamos vivenciar experiências desse jeito. Mas existem passos que precisamos dar para nunca perdermos a chance, para nunca perdermos a oportunidade. Sabe por quê? Essa oportunidade, essa última chance, ela vai bater na nossa porta todos os dias. E você pode pensar, mas então eu vou deixar amanhã, porque amanhã ela vai bater. Meu querido, não perca hoje, porque na proporção do hoje. Já viu quando você compra pão fresco, aqueles que são adeptos ao pão? Já viu quando você compra pão fresco na padaria? Primeiro que é o cheiro de pão fresco que atrai. Eu falo que a gente que atende aqui na Casa Amarela, esse corredor é só a graça do cordeiro. Eu brinco que é a graça do concerto, né? Porque quando eu passo no corredor, tem um horário das 2h05 da tarde que vem um cheiro de pão. Eu falo, Senhor, se esse cheiro na terra já atrai o nosso estômago, mente e coração, imagine no céu o cheiro de pão que é o Senhor, Pai. Mas eu vou ser sincero que a gente é tentado muitas vezes. E quando a gente está no jejum do pão? Meu Deus do céu, eu falo, Pai, nós estamos passando pela prova, dando glória a Deus. Eu subo esse corredor cantando desse jeito, igreja. Mas para pensar, eu e você, aí eu vou falar de mim, que não sei se você gosta do pãozinho. Mas, quando eu percebo que o pão está fresco, eu vou na padaria e compro aquele pãozinho, que o pacotinho tem que vir aberto para não suar o pacote, de tanto fogo de Deus naquele pãozinho. A primeira sensação é você querer ir para casa e comer aquele pão fresco.
Passar manteiguinha para derreter, igual propaganda de manteiga ou margarina. Porque é a sensação do fresco. No outro dia continua sendo pão? Continua, mas é fresco? Não. Continua sendo pão, mas não é fresco. Não é a mesma sensação. Glória a Deus que tem os recursos lá, né, da misteira, da airfryer, que a gente ressuscita lá no poder da potência do aquecimento. Mas entenda uma coisa, não é a mesma coisa daquela oportunidade de ter pão fresco. É isso que o Senhor está te falando. A oportunidade ela vai bater na tua porta. O pão vai ser pão no outro dia, mas passando o terceiro dia, ele deixa de ser pão mais fresco ainda. Então aproveita a oportunidade do hoje. E eu estou te falando de desfrutar coisas espirituais. Eu não estou falando para você tomar uma decisão precipitada, não. E o Espírito Santo vai te dar discernimento nessa palavra, nessa noite. Mas eu estou te falando para você aproveitar aquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Assim como esses dois ladrões estavam aqui nessa cena. Os dois tiveram a mesma oportunidade. Estavam diante da mesma pessoa. Tiveram o mesmo acesso. Quantas oportunidades são lançadas? Quantas situações nós vivemos no dia a dia? Mas muitos conseguem acessar essas oportunidades, outros não acessam essas oportunidades. E a primeira coisa que você precisa entender para jamais perder a oportunidade é o acesso. Quando olhamos para o texto de Jesus, esse texto de Lucas que retrata a crucificação de Jesus, Jesus ele tinha acesso a esses homens. Porque Jesus poderia dar qualquer coisa a esses homens mesmo estando naquela cruz. Ele poderia, porque ele era o Filho de Deus, ele já havia provado fora da cruz. Então ele poderia realizar naquela cruz. Ele poderia entregar o que eles precisavam. Era a oportunidade. Por quê? Como eu te disse, é acesso. O acesso é ingresso. O acesso é uma entrada que te leva para uma fase nova. O acesso é como se alguém abrisse a porta e falasse: entre, porque aqui está a sua nova fase e seja bem-vindo a ela. É tão bom quando nós somos recebidos num lugar que a pessoa abre a porta primeiro, que a gente já fica meio constrangido, né? De não se sentir merecedor disso. E você também vai entender isso através dessa palavra. Mas o acesso é como se alguém abrisse a porta e falasse: seja bem-vindo. É isso que aquele ladrão, quando olhou para Jesus, por mais que um blasfemou, reconheceu o seu erro, ele entendeu que Jesus era a diferença para a vida dele a partir dali. Ele entendeu que Jesus era o acesso para a vida dele a partir dali. Mas pastor, ele estava diante da morte. Mas Jesus estava apresentando ele algo sobrenatural, algo muito maior. O acesso naquele momento estava com Jesus. E aquele homem ao lado de Jesus não perdeu a chance de ter acesso a isso. Pessoas têm acesso. Eu e você acessamos pessoas todos os dias. A forma pela qual nós tratamos as pessoas nos faz ter acesso a elas ou não. A forma, a maneira pela qual eu e você nos relacionamos com as pessoas também nos faz ter acesso ou não. Eu não estou te falando que a partir de agora você vai sair dali se relacionando com as pessoas para ter benefício próprio por interesse. Não. Mas você me entendeu muito bem na colocação. Porque a forma com que a gente comporta, a forma como a gente fala, ou até a forma como a gente se relaciona, nos faz ter acesso ou não. Ali na cena da crucificação, tinha uma pessoa que bloqueou o acesso. Mas teve outra pessoa que garantiu o acesso. E eu e você nessa noite estamos sendo chamados para acessar esse lugar, essa presença, essa oportunidade, e não de bloquear. Porque bloqueadores existem muitos na caminhada. Bloqueadores tem muitos na jornada. E muitos desses bloqueadores ainda vão tentar falar aos nossos ouvidos para não ter o acesso. Mas eu e você precisamos desfrutar desse lugar de acesso. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você quando o acesso chega na sua vida? Você é aquele que blasfema? Você é aquele que retruca o que você está vivendo? Ou você é aquele que aproveita a oportunidade de mudar a situação que você está vivendo? Porque essa é a cena, simples, clara assim. O acesso ele vai te levar a novos lugares. E a sua postura mantém acessos abertos a você. Eu quero ir a novos lugares.
E eu quero que a minha postura também me leve a ter esses acessos abertos. Porque é testemunho. É temor. E eu espero que esse também seja o desejo do seu coração. Mas eu quero pontuar aqui com você. Você vai precisar de ação. Você vai precisar ser acionado. Já viu o botãozinho de acionar? O carro automático, quando você precisa ultrapassar, tem aquele botãozinho poderoso que você aperta ali e você consegue mais potência para ultrapassar. O Senhor está falando, eu vou apertar esse botão na tua vida nessa noite, para que você ganhe velocidade, para que você seja acionado. Eu e você precisamos ter ação, precisamos concentrar no que nós vamos fazer, naquilo que nós podemos mudar. Se comprometa com o objetivo. Você sabe aonde você precisa mudar. Eu sei aonde eu preciso mudar. Não depende de mim mudar você, não depende de você me mudar, mas depende de mudarmos e através do Espírito Santo deixarmos Ele agir na nossa vida. Mas o querer precisa partir de nós. Aqui nós vamos lançar palavras sobre a tua vida para que você seja impulsionado a isso, acionado a isso. Mas você precisa segurar essa semente, fazê-la gerar essa força em você para você usar esse acionamento na tua vida diária. Porque eu posso lançar essa palavra ao seu coração, mas se você não tratar essa palavra no seu coração, vai ser mais uma palavra lançada ao vento. Mas se você entender o poder dessa palavra, você vai viver acionado a partir de segunda-feira. Quando você chegar em casa, você já vai acionar esse botão. Você vai chegar já diferente lá na tua casa, meu querido. Mas entenda, você precisa ser acionado para mudar aquilo que você sabe que precisa mudar na tua vida. Todos os dias essa realidade bate na nossa porta. E até melhor, todos os dias essa realidade está escancarada diante de nós no espelho. Porque todos os dias eu e você sabemos aonde precisamos mudar. Mas entenda, se comprometa, primeiro com Deus, depois com você e com o seu objetivo de vida. Se comprometa. Aquele ladrão sabia que algo poderia ser mudado. Eu posso ter a minha vida transformada, você pode ter a sua vida transformada. Mas eu e você precisamos de ação, fazer diferente. Interpretar de forma diferente. Um interpretou e blasfemou, mas o outro interpretou e teve acesso. Então comece a interpretar de forma diferente. O outro ladrão implanta dúvida. Se é tu mesmo, filho de Deus, desce daí. Quantas vezes não deparamos com pessoas assim na caminhada? Nós estamos ali, acionados no nosso objetivo para mudar, para transformar. E chega alguém trazendo dúvida ao nosso coração. Deixa eu te falar uma coisa. Eu trouxe uma informação a você no início dessa mensagem. Um ladrão de cada lado. E quem é que estava no centro? Jesus. Não permita que essas dúvidas cheguem até os seus ouvidos. Jesus está no centro da tua vida. Ele precisa estar no centro para que você não duvide que Ele é Filho de Deus. E Ele estava naquela cruz para te salvar. E Ele ressuscitou. Ele não precisou descer porque Ele ressuscitou. A expectativa era que descesse. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele supera a expectativa. Ele surpreende todas as expectativas. E é isso que Deus quer fazer com você. Assuma o seu lugar. Tenha esse acionamento no teu espírito. Tenha esse acesso. Um tinha dúvida, mas teve aquele que teve a ação, que não se moldou à fala do outro. E nós estamos vivendo numa era de as pessoas se moldarem à fala dos outros. Ah, porque isso não entoou em você. Tirando a questão da colometria, da questão de cor, estou falando disso. Mas às vezes chega alguém que fala, isso daqui não combina com você. Ah, porque esse batom não combina com você. Ah, porque... Abrindo parênteses. Questão de vestimenta ainda está vinculada à santidade, ok? Mas às vezes você olha e fala assim, eu vou parar de usar esse batom porque não combina comigo. Ah, porque isso não combina, não... Nós estamos vivendo nessa era. Ah, porque não encaixa isso. Porque é desse jeito.
E você acaba gerando dúvidas, você acaba se moldando aquilo que as pessoas falam. Uma coisa é conselho para o seu crescimento, amadurecimento. Outra coisa é efeito manada, em que um fala, todo mundo vai atrás. Uma coisa é você ouvir porque vai te fazer crescer, romper. Outra coisa é porque vai te prejudicar. Nós estamos nessa era. Mas para você perceber que isso já existia lá no momento da crucificação. Porque tinha um que estava tentando lançar a palavra para o outro se amoldar. Mas ele não se amoldou, ele acessou. Porque se você acessa quem é necessário acessar e é Jesus, fica tranquilo, porque a forma dele é perfeita. A forma dele é de santidade, a forma dele é de retidão, a forma dele é de temor. Fica tranquilo. Entenda que eles não se conectaram pela vida do que os outros estavam fazendo ou falando. Mas aquele homem ali, ele se conectou pelo acesso em Jesus. Pare de se conectar pela vida daqueles que falam ou fazem. Comece a se conectar primeiro com os céus. Porque os céus vai imprimir em você. E assim as suas ações você também vai poder trazer sobre a vida de outras pessoas. A diferença daqueles dois homens que estavam ali é que, primeiro, vou falar semelhança, eles tinham os pecados parecidos. Eles eram malfeitores. Mas a diferença foi a percepção. Mas a maior diferença ainda é que um não se comparou. Um não se comparou. Então, se eu puder te dar um conselho nessa noite, não se compare. Porque a comparação é o precipício da derrota. Pare de se comparar. Mas eu estou sem referência. A sua referência começa no céu. Ah, mas eu não tenho um estilo. Seu estilo vem do céu, meu querido. Começa, mas eu estou perdido. Comece a buscar intimidade. Porque a intimidade te revela um pai. Um pai te traz referência. Um pai te traz referência. E o céu tem referência. Porque existe um pai no céu e ele quer se revelar nessa terra na tua vida. Então pare de viver de comparação, para que você não caia desse precipício. Pare de se comparar para que você possa atravessar a ponte. Concentre naquilo que você pode mudar na tua vida. Compromete-se com o seu objetivo. Faça o que tem que ser feito. Faça o que precisa ser feito. Aquele homem não se comparou ao outro ladrão. Ele teve uma postura diferente, a ponto de levar Jesus a percebê-lo. Repita comigo: quando eu tenho ação, Jesus me percebe. Tem ação que Jesus vai te perceber. Seja acionado que Jesus vai te perceber. Aquele homem teve postura e foi por isso que Jesus o percebeu. Às vezes nós queremos ser percebidos por muitas pessoas. E muitas vezes não atingimos o coração de Deus nessa percepção. Então deixa Deus te perceber. Haja. Sabe o que é interessante? A palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostrar que Ele nos vê. Que Ele vê o nosso coração. E quando Ele vê o nosso coração, Ele percebe a diferença. E é isso que Jesus fez naquele momento. Quando Ele vê o nosso coração, Ele percebe a diferença. Ele renova sobre nós as promessas. A nossa postura vai atrair a atenção de Jesus. E isso é uma verdade. Porque quando nós escolhemos o caminho do pecado, nós nos afastamos da presença. Mas quando nós buscamos o caminho da santidade, o caminho da rendição, Jesus se aproxima. Jesus se apresenta. Nós atraímos a presença, nós somos percebidos. Escolha esse lugar. Mas eu quero ainda chamar a sua atenção para 3 situações. Primeira delas, atitude não é ação. Por mais que eu tenha falado, tenha ação e seja acionado. Atitude é intenção. Atitude é intenção. Ação é um comportamento. Ação é um comportamento. Entenda, ali, um teve atitude, mas errada. O outro teve ação comportamental. E imediatamente, tudo mudou dentro dele.
Comece a ter uma ação comportamental, para que você possa estar nesse lugar de atitude e desfrutar o que Deus tem para você. É isso que este homem acessou. Ele muda o comportamento. Ele estava ali, condenado à morte, mas ele entendeu que era ele. Ele não se justificou na vida dos outros. Ele disse: o erro é meu, mas eu estou aqui com alguém que pode me perdoar. Então eu preciso ter uma ação que transforme aquilo que eu fiz lá atrás e me projete para o futuro. E é isso que eu e você precisamos fazer todos os dias. Para aquele homem era tudo ou nada. Viva todos os dias como se fosse tudo ou nada para você. Porque se nós vivermos dessa forma, nós vamos levar a sério o Evangelho. Se nós vivermos dessa forma, nós vamos trazer a realidade que Cristo vai voltar. E Ele vai buscar a tua noiva. Ele vai buscar aqueles que tiveram atitude e ação nessa terra, que acessaram esse lugar. Versículo 42, e acrescentou Jesus, aquele homem: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele teve uma ação. Essa é a mudança de comportamento que eu estou te falando. Porque a mudança de comportamento traz mudança de palavra. Ele não lançou as palavras erradas. Ele trouxe as palavras certas a Jesus. Enquanto um trouxe palavras erradas, o outro trouxe as palavras certas a Jesus. Entenda uma coisa: tudo que você fala, cria. Eu não estou te falando do haja lá de Gênesis. Eu não estou falando desse logos, mas eu estou te falando do poder das nossas palavras nessa terra. Porque tudo aquilo que falamos acontece. Porque são lançar também. Por isso que o que precisa sair da nossa boca são palavras de bênção, palavras de bem, e não de maldição. Guarde no seu coração: tudo que você fala pode ser teu futuro. Tudo que você fala hoje pode ser teu futuro amanhã. Você consegue entender agora por que esse ladrão disse isso? Ele estava falando do seu futuro. Porque qual era a sentença ali? Morte. Mas ele está dizendo: eu sei que no Senhor eu tenho um futuro de vida eterna. Então, meu querido, mude as suas palavras, que eu também possa mudar as minhas palavras. E quando ele entende aquilo, qual é a palavra que ele acessa? Jesus dizendo: estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no meu reino. Esse homem, ele sai do último lugar da fila. Ele vai para o primeiro lugar. Sabe para quê? Para que pudesse existir uma história que a humanidade iria precisar ouvir, para entender o acesso que Jesus nos dá, para entender o lugar que Ele tem para nós. Então cuidado com as palavras que você tem lançado dentro da tua casa, dentro do teu casamento, com o seu cônjuge, com os seus filhos, no seu trabalho, com as pessoas que estão no seu convívio. Porque as palavras certas levaram aquele homem a estar com Jesus no reino, no paraíso. Quero trazer um exemplo para você. Isso me chamou muito a atenção. Nós, como cristãos, nós temos a figura do leão como uma figura forte, né? E quero trazer uma informação, não sei se você sabe, mas a cada 10 ataques do leão, para se alimentar, 7 desses ataques são fracassos. E a gente poderia pensar assim: não, de primeiro, de cada 10 ataques, 7 desses ataques são fracassos. Mas por que ele fracassa no 7 ataque? Porque o leão, ele não é o mais forte. O leão não é o mais veloz. E você pode pensar: mas pastora, eu achei que o leão era o rei da selva. Eu achei que ele estava no topo ali. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu vou te dizer o porquê. Na vida,
Ninguém precisa saber o quanto você é forte ou o quanto você é veloz. Isso é só seu. Sabe por quê? O hipopótamo não sabe que ele é o mais forte. O leopardo não sabe que ele é o mais veloz. E você achava que o leão era o mais forte e que o leão era o mais veloz. Ele não é o mais forte nem é o mais veloz. Não é a sua força nem é a sua velocidade. Mas quando ele ruge, quando o leão ruge, a terra estremece. Você pode estar pensando, eu sou o menor da casa. Fica tranquilo. Não é a sua força, não é a sua velocidade, mas é o bradar da voz do Senhor através de você. É o bradar que estremece. Quantos de nós entramos em crise por não ser o mais forte, por não ser o mais veloz? Aí vem a síndrome da comparação. Eu não sou, porque eu não posso isso ou aquilo. Mas fica tranquilo, porque quando você abrir a tua boca e souber aquilo que você precisa falar, isso vai fazer a diferença, porque vai bradar na terra. É isso que eu estou falando para você nessa noite. É a força do Espírito em você que te faz bradar nessa terra. É o fôlego do Espírito Santo em você que te faz bradar nessa terra. Então o que saia dos seus lábios venha ser palavras de bênçãos, para que possa projetar o teu futuro e alinhar com o céu, que também já tem ele preparado para você. É o bradar, é o que sai da tua boca que vai mudar a tua vida e a percepção daquilo que as pessoas têm a seu respeito. Porque o que sai dos nossos lábios é o que se cria no futuro. O que sai dos nossos lábios é o que dá forma para nós pisarmos. E através disso é que nós testemunhamos aos que estão lá fora e aqui dentro também. Então que os seus lábios nessa noite possam ser tocados com a brasa viva do altar. Que os nossos lábios possam ser purificados nessa noite. Que o que venha a sair possa assim estremecer, mas pelo poder, a força e a velocidade do Espírito. E é lógico que se você quiser, você pode falar, Senhor, me dá a força do hipopótamo. Porque a força da mandíbula do hipopótamo destraçalha. Não tem como uma presa sair da sua mordida. A velocidade, então fala assim, eu quero ter a velocidade do leopardo. Mas Deus, eu quero ter a garganta do leão. Porque eu quero aprender com o Senhor. Porque quando o Senhor brada do céu, eu ouço na terra. Então eu quero que esse som ecoe através de mim. Meu querido, dê um rugido hoje. Dê um rugido hoje. Porque quando o leão dá o rugido, ele está dizendo, eu estou aqui. É o leão da tribo de Judá rugindo no céu. Mas ele dizendo, eu ensino os meus filhos a rugir na terra. Eu não estou falando para você chegar em casa e sair gritando, não. Porque ninguém vai entender. Fala, foi na igreja e voltou doida, despirocada. Deu a louca na minha mãe, deu a louca. Ou se você já grita, né? Vai chegar em casa e falar, meu Deus, voltou gritando ainda mais. Ou se você não fala nada e voltar gritando, não estou falando isso. Não. Mas eu estou dizendo, tenha palavras que edifiquem nos teus lábios. Tenha sensibilidade para saber o momento que você vai rugir. E quando tiver que rugir dentro da tua casa, abre os teus lábios e comece a adorar o Senhor lá dentro da tua casa. Isso é o rugir. Está um caos, comece a adorar. O cenário está tempestuoso, comece a adorar, meu querido. Porque o território em que você está precisa entender que quando você chega como mensageiro de Deus, aquela situação precisa mudar. É isso. Seja feliz hoje. Seja feliz hoje. Porque a gente ainda tem a mania de falar, não, eu vou ser feliz
lá no futuro. Não porque eu vou conquistar isso, mas lá no futuro. Não porque eu vou fazer isso lá na frente. Não porque eu vou assumir lugar de liderança daqui a uns anos. Hoje ainda não. Não quero isso para mim, não. Isso não é para mim, não fui feito para isso. Um dia eu vou ser líder, um dia eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Deixa eu te falar uma coisa. Tome atitude hoje. Dê rugido hoje. Pare de guardar esse rugido dentro da tua garganta. Deixa a sua voz ser ouvida. Porque se Deus te deu, então use para Ele. Pare de ficar guardando dom, pare de ficar retendo talento. Se eu e você estamos aqui é para servi-lo. Se eu e você estamos aqui é para nos render a Ele. Se eu e você estamos aqui é para ser feliz hoje. Então dê o rugido hoje. Substitua a fala quando chegar a minha hora. Quando chegar a minha vez, quando o meu dia chegar, comece a dizer: a minha hora chegou, a minha vez chegou, o meu momento chegou. E é hoje e agora. Então eu vou rugir hoje e agora. Eu já preguei sobre o aqui e agora, mas não vou falar sobre isso. Segundo ponto que eu quero falar com você. A arte de ressignificar. Ou o termo que está em uso hoje, co-criar. Ou seja, criar uma nova narrativa. Visualizar onde você está e aonde você pode chegar. Se você não criar a tua história, quem é que vai criar? Se você não assumir o protagonismo da tua história, quem é que vai estar nesse papel? Você vai continuar vivendo codependência? Você vai continuar vivendo como coadjuvante? Ou você vai assumir esse lugar de escrever a tua história direcionada pelo Espírito Santo? Eu não estou falando para você arrancar o controle da mão de Deus e falar: Deus, agora sou eu. Não. Eu e você escrevemos a nossa história debaixo de uma vontade, debaixo de uma obediência. Como eu te disse também no início, com Jesus no centro, com Deus no centro. Mas entenda uma coisa: se você não escrever, quem é que vai escrever? Pare de esperar a sua mãe ou seu pai escrever a tua história. Pare de esperar o seu cônjuge escrever a tua história. Existem propósitos. No casamento existem um propósito. Mas existem também missões que você vai ser designado, o seu cônjuge vai ser designado. Dentro de casa existem propósitos, mas existem histórias que vocês vão construir. Então assuma o seu lugar. Comece a ver onde você vai pisar. Comece a pensar aonde você vai frequentar. O lugar que você deseja estar e criar. Mas só quem está livre das amarras do passado, das algemas da mente, das algemas do corpo e do coração, é que pode tomar essa posição e essa atitude. Mas quando eu e você ressignificamos, nós conseguimos cocriar todas essas áreas da nossa vida. Você, eu, nós só chegamos no que está fora quando algo muda aqui dentro. Nós só acessamos o que está fora quando algo muda no nosso interior. Ah, mas eu não consegui conquistar isso. Ah, eu não consegui acessar isso. Será que você mudou o que está dentro de você para você enxergar o que está fora? Será que você transformou o seu coração que estava aprisionado pela frustração e pela decepção para enxergar as novas oportunidades? Porque às vezes nós nos prendemos às frustrações e à decepção. E nós falamos com Deus: Deus, eu queria tanto aquilo. Deus, eu queria tanto um sorvete de morango. Aí Deus aparece na sua frente com um sorvete de frutas silvestres. De morango silvestre. De morango sem agrotóxico, de morango orgânico. E você está assim: mas eu queria aquele sorvete. Deus está falando: vira a página. Aquela frustração não cabe mais a você. Eu estou te oferecendo algo novo, algo muito melhor do que você desejava lá atrás. Então acesse isso que eu estou te dando agora. Recrie. Esse é o sentido do co-criar. É Deus falando: eu estou te dando um novo acesso.
Eu estou te dando essa nova oportunidade. Não desperdice esse tempo. Não é sobre o que te aconteceu. Não é sobre isso. Mas é sobre o significado que você dá ao que te aconteceu. Então deixa o Espírito Santo visitar a tua mente, o teu coração nessa noite. É quando ganhar ou perder não muda quem você é. Não muda. No mês passado nós tivemos a gincana de pais e filhos da Rede Alive. E foi muito bom, né? Pastor? Maravilhoso. Testou todos os nossos limites. E foi muito engraçado, porque nós tivemos 4 times, né? 4 times. E aí no final lá, né? Óbvio, todo mundo comemorando com todo mundo. Mas foi muito interessante, foi muito engraçado, porque um dos jovens da equipe, ele olhou para mim, porque tinha uma hora das perguntas, né? E tinha uma hora que eu empurrava ele. Vai! E acabou um momento ali, ele virou para mim e falou assim: pastora, eu não sabia que você era tão competitiva assim, não. Eu falei, eu fico nervosa. Que eu empurrava e gritava. E eu grito às vezes quando eu estou em situações desse tipo, sabe? Eu sou bem quieta, eu falo mais no altar, quem me conhece, mas quando eu estou numa situação assim, eu grito, gente, vocês não imaginam. Eu falo, vai logo, e não sei o quê, não. Eu motivo, entendeu? E eu ri bastante. E ele falando, mas você é muito competitivo e não sei o quê. Aí eu falei assim, não, mas ali, meu querido, era tudo ou nada. Mas no final, estava todo mundo pulando com todo mundo. Não era uma questão de competitividade, querer que o outro caísse no processo, que o outro não aguentasse. Não, que todos ali estavam superando os seus limites. E aí, por que eu estou dizendo isso para você? Não tem a ver do ganhar ou perder, porque isso não vai mudar a gente. Não vai. É eu e você entendemos o processo e a experiência de tudo isso. Porque na vida existe a competitividade. Na vida e na linguagem de hoje, existe a alta performance. Mas esse é o sentido de ressignificar. Porque ganhar ou perder não vai mudar a sua essência. Não vai mudar a sua estrutura. Se eu perdi, eu continuo a mesma pessoa. Se eu ganhei, eu continuo a mesma pessoa. Se eu perdi, eu não me faço de vingativo. Eu não busco argumentos para justificar o porquê que eu perdi. Não pode. A derrota, ela não vai poder trazer frustração no seu coração para te parar. Reaja diante das perdas e diante das vitórias. Saiba como reagir. Mas entenda que isso não vai poder te mudar, não pode te mudar. Porque você precisa ser a mesma pessoa que Cristo te criou para ser. Nós vamos nos frustrar? Vamos. Imagine se a gente mudasse conforme todas as frustrações e decepções, meu querido. Imagine isso. Quando estivermos cansados, mudarmos. Você não ia conseguir conviver comigo, eu não ia conseguir conviver com você. Quantos de nós muitas vezes não estamos até ali na porta? Às vezes acontece situação, nós subimos aqui e reagimos, ministramos. Você como líder, você como pessoa, acontece algo no seu trabalho, você precisa reagir. Ou seja, o externo não pode mudar a sua reação interna, a sua essência, a sua estrutura. Porque nesse momento Deus te faz aprender algo. Porque muitas vezes nós vamos perder em uma área, mas nós vamos ganhar em outra. Você pode falar, pastor, eu perdi isso, mas com certeza você ganhou domínio próprio e paciência. Você tem que começar a observar as pequenas coisas no processo, as pequenas coisas na caminhada. Ressignificar é viver uma nova fase, livre de correntes, livre de amarras do passado. Então esteja focado. Esteja focado em pensamentos, atitudes poderosas que possam transformar a sua vida. Desfrute da melhor estação da sua vida, que é hoje. Desfrute. Comece a projetar hoje. E o último ponto. Cada um tem o que merece.
Você vai falar assim: ah, eu já ouvi isso. Cada um tem o que merece. Ah, misericórdia. Achei que ia fechar com chave de ouro, pastor. Você está falando que eu tenho o que eu mereço? Cada um tem o que merece? A gente vive a vida que merece. Porque se a gente quer outra vida, a gente tem que estar nesta vida que a gente quer. A gente precisa estar nesta vida que a gente quer. Qual é a vida que você quer? Qual é a vida que você deseja? Você quer uma casa, uma família abençoada? Então comece a viver como uma família abençoada. Você quer um casamento saudável? Então comece a se comportar como um cônjuge saudável. Comece a buscar esse lugar saudável. Você quer ter uma empresa próspera? Comece a alinhar para que a sua empresa seja próspera. Esse é o sentido de ter a vida que a gente merece. É esse o entendimento. Enquanto você não entender o que é senso de pertencimento, uma família para pertencer, enquanto você não entender o que é o senso de merecimento, nós nunca teremos, nós nunca seremos. Nós nunca teremos e nunca seremos. O que eu mereço? Você já parou para se perguntar? Faça essa pergunta aí no seu consciente. O que eu mereço? Você merece o que você quiser. Você merece o que você quiser. E por quê? Porque o maior de todos é o seu pai. O maior de todos é o seu pai. Pastor, eu quero uma Ferrari. Você tem dinheiro para pagar o IPVA de uma Ferrari? Então saiba também o que pedir. Porque depois você vai falar assim: pastor, você falou lá no altar. Primeiro, que o Brasil nem tem estrada boa para Ferrari. Não pode nem atingir a velocidade máxima dela nas estradas do Brasil. Cheio de radar. Então você não vem falar que eu falei no altar, você pediu, aconteceu e aí endividou. Ó, você está me entendendo aí? Você está me entendendo? Mas nós temos o maior de todos, que é o nosso Pai. O senso de merecimento é o que nós precisamos entender e ter claro na nossa mente para a gente parar de falar: eu não tenho porque eu não me formei. Ah, eu não tenho porque tem gente que passa na minha frente. Eu não tenho porque quando chega a minha vez, o fulano está na outra velocidade porque é leopardo e eu não sou. Aí começa a comparação. Aí ele vai e acessa. E aí a gente acaba vivendo como o paralítico do tanque de Betesda. Jesus chega para ele e pergunta: o que queres que te faça? Ele fala: olha, eu estou aqui há tempos, eu estou tentando acessar, mas sempre tem um que passa na frente de mim. Jesus está falando: eu não preciso saber disso porque eu te conheço muito bem. Eu estou com você todos os dias, eu sei o que você está passando. Mas eu preciso entender o que está no teu coração. Então pare de justificar que as pessoas estão passando na tua frente, porque Jesus está vendo isso. Ele precisa entender o que está acontecendo com você aqui e agora. Pare de justificar: eu não tenho porque os outros passaram na minha frente. Para de dizer: eu não tenho porque fulano é mais inteligente do que eu. Pare de dizer: eu não tenho porque da minha família eu sou menor, eu sou pequeno, eu sou inferior. Pare de colocar senso de não merecimento em você. Comece a dizer: eu sou inteligente. Comece a dizer: eu posso, eu sou capaz, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou escolhida, eu sou separada. Comece a trazer isso para o seu coração. Se o outro passou na tua frente, meu querido, tire a sua atenção disso. Foque aonde o Senhor está te chamando. Porque se você está reparando tanto no outro, você está sem foco. É por isso que você está preocupado com a velocidade do outro. E quem se preocupa com a velocidade do outro não sabe a velocidade que precisa andar. Jesus está falando: eu estou te chamando. Já viu bebê, criança pequenininha entrando no casamento? O Júnior e a Priscila têm muitas experiências disso, né? Às vezes quando tem lá no cronograma um bebê de 2, 3, 4 aninhos, às vezes tem o desafio da mãe ficar lá na frente fazendo assim, ó. A mãe faz um malabarismo para a criança chegar lá na frente. Tem uns que apresentam até o pirulito, o buquê do marshmallow, e vai fazendo.
Jesus está falando para você. Tira o foco do outro e comece a olhar para o movimento das minhas mãos te chamando. Ele está falando, vem, 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 que eu te espero aqui. Vem, seja acionado, vem, vem. Venha na sua velocidade. Mas fica tranquilo que no meio do caminho eu vou ouvir a sua voz, o seu rugir, porque eu também vou rugir. O nosso rugido irá se encontrar e terá um encontro nessa terra. É o Senhor te chamando para esse lugar. Por isso que hoje é a sua última chance. É a sua última chance de ver a mão do Todo-Poderoso te chamar. A mão do Todo-Poderoso te direcionar. Aumente o seu nível de merecimento. Eu mereço porque eu sou filha. Eu estou conquistando isso porque eu sou filha. Eu estou vivendo isso porque eu sou filha. Pastora, mas está difícil, eu estou vivendo tempestade. Remerecimento, o que é que você quer projetar daqui a 5 minutos? O que é que você quer projetar para a sua segunda-feira? Então comece a pensar a respeito disso. Porque a segunda-feira que você vai ter é a segunda-feira que você merece, que você já começou a projetar hoje. Colocando diante do Senhor quando você chegar em casa e tiver a sua oração antes de dormir. Dizendo, Pai, eu te agradeço por esse dia, mas eu te entrego o dia de amanhã. Não sei se estarei viva, não sei se o Senhor vai voltar, mas se o Senhor me der uma nova oportunidade, eu quero viver a melhor segunda-feira da minha semana. Quando der segunda-feira, na terça você vai orar. E cada vez mais você vai projetar o seu dia. Cada vez mais você vai estar projetando o seu futuro. Eu sei que é o Senhor que está no controle do futuro, mas você entende que você pode ter esse acesso? Você pode contribuir para esse momento? Como a vida tem te tratado? Quando os olhos são bons, nós vemos bondade. Se a vida tem te tratado mal, que o Espírito Santo possa agora tocar nos teus olhos com bondade. Para que você possa enxergar o que é bom. Para que o seu senso de merecimento possa ser transformado. Para que você possa falar o que você quer. Para que o Espírito Santo também possa revelar aquilo que Ele quer no seu coração. Para que você possa andar nesse alinhamento. E visualizar o lugar que você quer estar. Qual que é o seu nível de merecimento? Às vezes, o problema está nas decisões que nós tomamos. Em uma oportunidade que eu e você temos todos os dias, precisamos viver como se fosse a única chance, a última chance. Eu e você merecemos ter o melhor. Porque a palavra do Senhor nos diz isso. Não estou falando de uma teologia de prosperidade. Não estou sendo coach na sua vida. Mas eu estou falando uma verdade que a Bíblia fala. É ter o melhor. É ter o melhor. É desfrutar do melhor. Na sua intimidade, aí você vai entender. Na sua intimidade com Deus. No seu encontro com Jesus. Se você ainda não teve. Você pode desfrutar de ter o melhor casamento. A melhor relação com seus filhos, os melhores filhos, a melhor saúde, a melhor empresa, ideia, visão. Você pode ter o melhor grupo de pastoreio. E fica tranquilo que no fim não terá comparação. Porque o senso de merecimento não te faz comparar. Te faz entender que o lugar que você chegou, você pode inspirar outras pessoas a chegar também. Você pode ser testemunha na vida delas. É isso que eu estou te falando. Mas entenda. Uma palavra dos teus lábios pode mudar a sua vida e a vida das pessoas que estão na sua volta. Para que você possa viver o melhor casamento, ter a melhor ideia, a melhor visão, ter o melhor emprego. Se você entender isso, você será imparável. Se você entender isso, você será imparável. Você não precisa esperar o último momento para encontrar Jesus. Mas aquele ladrão teve a última oportunidade. Eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés. Você pode viver a vida que você merece. Qual a vida que você merece? Qual a vida que você merece? Primeira oração que eu quero fazer por você é para que o Espírito Santo possa sarar as suas memórias. Curar a sua mente, seus pensamentos. Porque muitas vezes nós não temos a vida que merecemos, porque tudo está aqui, ó, dentro da nossa mente. Porque
A única pessoa que é capaz de te parar é você mesmo. A única pessoa que é capaz de deter os seus projetos e os seus sonhos é você mesmo. Então eu quero fazer essa primeira oração sobre a sua vida, para que você desfrute desse lugar, dessa chance, dessa única chance, para que você seja um imparável na presença do Senhor. Quero te convidar a colocar a mão na sua cabeça agora. Quais são os pensamentos anulativos? Quais são os pensamentos de decepção, de tristeza, de amargura? Os pensamentos de opressão que vêm sobre você? Se o que vem sobre a sua vida é você não vai conseguir porque isso nunca aconteceu na história da sua família, porque você cresceu desse jeito, porque essa oportunidade ela não é sua, porque essa capacidade você nunca teve. Se esses são os pensamentos que estão sobre você nessa noite, comece a dizer: Pai, eu quero render tudo isso ao Senhor. E eu sei que isso são mentiras do inferno sobre a minha vida. E eu renuncio todas essas mentiras. E eu começo agora a me aliançar com as verdades dos céus ao meu respeito. Eu começo agora a acessar a verdade do céu sendo revelada à minha vida nessa noite, Pai. Eu quero ter esse lugar de cuidado. Eu quero desfrutar esse lugar de cuidado. Espírito Santo, eu quero orar sobre cada vida aqui. Pai, os teus filhos e filhas estão com as suas mãos em suas cabeças. Paizinho querido, eu quero trazer liberação, Deus, sobre a mente aqui, Pai. Eu quero trazer libertação sobre pensamentos aqui, Espírito Santo. Todo pensamento, todo espírito de morte, nós queremos repreender pelo poder que há no teu nome, Pai. Que o Senhor possa derramar o teu sangue sobre cada cabeça aqui. Que, Senhor, vidas possam ser transformadas através do pensamento. Todo pensamento, Espírito de Deus, de paralisia, todo pensamento, Deus, de estagnação, nós repreendemos agora, Pai. Repreendemos no meio da tua igreja todo espírito de inferioridade, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos essa noite, Pai, e pedimos ao Senhor: traz, Espírito Santo, unção nova agora, que possa escorrer sobre a cabeça, que possa, Senhor, escorrer sobre a face, que possa ir até a orla das vestes, até os pés dos teus filhos, para que eles possam acessar esse melhor lugar que o Senhor tem para nós, Deus. Em nome de Jesus, é esse lugar que nós queremos estar, e é com estes pensamentos, Pai, pensamentos de bênção, pensamentos de avanço, pensamentos de conquista, pensamentos, Senhor, de romper, Deus, em nome de Jesus, pensamentos de mudança, pensamento de força, Pai, de coragem, de ousadia, esse pensamento de ressignificar, esse pensamento de merecimento. É isso que nós queremos ter na nossa mente, porque nós somos teus filhos, Pai. Nós somos teus filhos, Pai, e nós entendemos esse lugar que o Senhor tem para nós de merecimento, Deus. Então, em nome de Jesus, todo bloqueio de mente agora, que seja destravado, Pai, e que haja uma nova visão, que haja um novo acesso, Pai. Os teus filhos estão neste lugar de acesso nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Mas eu tenho um apelo, eu tenho um convite para te fazer nessa noite. Você que deseja não desperdiçar mais uma chance. Eu não sei aonde você parou. Pode ser que você está caminhando conosco com um bom tempo, mas eu não sei aonde você parou. E você agora está olhando para Jesus, e você sabe o que você precisa falar, porque o poder de decisão está nas tuas mãos. Você está caminhando há tempos, mas você precisa ter esse acesso, romper, porque você sabe a área a qual Jesus te chamou. Você sabe o lugar o qual o Senhor já preparou para você, mas você ainda não teve acesso. Eu quero te dizer que a atitude de você sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor é o acesso que você vai ter nessa noite publicamente. Você vai estar pisando na cabeça da dúvida agora. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor.